Então, falamos para os senhores que o inadimplemento das obrigações, eles, ou melhor dizendo, o inadimplemento, ele ocorre, se materializa, não é? Mas tem como precedente, ou seja, tem como acontecimento anterior a mora, a caracterização da mora, ou seja, para que uma obrigação resulte inadimplente, antes de qualquer coisa, há de estar caracterizada a mora, o atraso no cumprimento da obrigação. Neste particular, nós desdobramos esta questão da mora em dois segmentos diferentes, não é? A caracterização da mora no que diz respeito às obrigações com data certa para cumprimento, a caracterização da mora nas obrigações que não têm, né, uma data certa, precisa, determinada para o seu cumprimento, e aquelas em que, mesmo havendo uma data certa para que a obrigação resulte cumprida, né, a mora há de ser obrigatoriamente caracterizada. Então, nós temos três segmentos diferentes no que tange à existência da mora. Então, regra geral, normalmente, comumente, nas obrigações com data certa, no dia imediatamente subsequente à data prevista para o cumprimento da obrigação, né, haverá mora. Se não foi o devedor que não foi pagar, mora por parte do devedor, mora solvente. Se foi por obstáculo criado pelo credor, mora acipiente. Obrigações a termo certo, assim chamadas, né? E cuja mora ou cuja caracterização da mora, cuja ocorrência da mora é automática. Esta é a regra geral, regra geral. No entanto, nós temos, no que diz respeito a esta situação, uma exceção. Existe obrigação que tem data certa para o cumprimento, que, portanto, seguindo a regra, ultrapassado este tempo para a obrigação ser cumprida, este termo, né, a mora estaria caracterizada ou a mora ocorreria. No entanto, existem disposições legais que interferem nesta ocorrência automática, ou seja, a lei civil genérica assim entende, mas a legislação especial entende de forma diferente, de forma diferenciada, não é? E aí, evidentemente, nós precisamos conhecer esta questão atinente à mora para que nós possamos, não é, ter caracterizado o atraso, e do atraso nós possamos extrair o descumprimento efetivo da obrigação, né? Diria os senhores, então, além da ocorrência natural de chegar o tempo, chegar ao momento próprio de cumprir a obrigação, ainda existem variáveis, sim, existem variáveis, não é? Por exemplo, vamos pegar um exemplo em que esta variável tem previsão legal expressa. Vamos imaginar o seguinte: o A vende para B, ou melhor dizendo, o A promete vender para B, né, digamos, um terreno de sua propriedade. Esse terreno é representado por um lote X da quadra Y, um loteamento tal e tudo mais. E eles têm um negócio feito entre eles, né, em que há uma promessa de venda de A a B, né, sendo que B pagará o preço em 3 parcelas, digamos, ou 4 parcelas que sejam, né, uma de entrada e mais 3 subsequentes. Ótimo. Eles fizeram esse contrato, fizeram esse negócio jurídico, evidentemente, nesse momento, o promitente vendedor assumiu a obrigação de, ao cabo, né, ao receber o preço, transmitir a propriedade ao promitente comprador. Este, por sua vez, se comprometeu a pagar o preço da maneira como ofertou, ou seja, em 4 parcelas, uma à vista e mais 3 subsequentes, e então nós temos aí de parte a parte obrigações, né?
Resultado, no primeiro vencimento, no vencimento da primeira parcela, o nosso ilustre promitente comprador se vê às voltas aí com os efeitos da pandemia e não consegue cumprir a sua obrigação, não consegue pagar a segunda parcela, né, confessada por ele, assumida por ele. E neste contexto, então, se a obrigação tinha uma data certa para ser cumprida, e definitivamente tinha, porque foi um contrato celebrado entre eles, o que acontece? Em tese, pela regra geral, no dia imediatamente após o vencimento, não é, da segunda parcela não paga, nós teríamos a mora caracterizada, né? E ultrapassado mais um período a partir da mora, ou seja, no dia imediatamente subsequente, em tese, regra geral, nós teríamos a obrigação inadimplida, não é? Esta é a regra. No entanto, por uma disposição legal expressa, uma leizinha, na verdade um decreto-lei, que vigora desde 1969 e que tem, na verdade, 2 artigos, portanto, é um decreto-lei bem, né, sucinto, que estabelece a seguinte questão: nos compromissos de compra e venda envolvendo imóvel loteado, não é? Então, para que a mora do promitente comprador resulte caracterizada, resulte juridicamente caracterizada, então é necessário que o promitente vendedor, não é, interpele o promitente comprador, conceda a ele um prazo para que ele pague o que não se dispôs a fazer amigavelmente, né, sob pena de resultar caracterizada a mora e, obviamente, a partir daí, ou a partir do dia imediatamente subsequente, a inadimplência. Se assim não for exercido o direito pelo promitente vendedor, ele não tem como exercitar o seu direito em buscar o valor correspondente, o valor devido pelo promitente comprador. Por quê? Porque existe esta obrigação, né, do credor constituir, né, o promitente comprador em mora. Isso se dá através da interpelação. O que é interpelação? Interpelação é uma provocação. Alguém comunica a outrem que determinada situação está acontecendo e o provoca para fazer o cumprimento, ou para cumprir o que não se dispôs a fazer até então, num certo espaço de tempo. A partir deste momento, a partir de escoar aquele prazo que a lei fixa em no mínimo 15, portanto tem que dar no mínimo 15 dias, né? Então, a partir daqueles 15 dias concedido, a partir da efetiva entrega, a partir do conhecimento efetivo da interpelação, é que nós vamos ter a mora caracterizada. E, obviamente, no dia subsequente, poderemos considerar a mora se materializou e se traduziu em inadimplência, e aí é possível exercer o direito decorrente desta relação jurídica e, obviamente, aí decorrente da mora por parte do promitente comprador. Mas não é só nestes casos que isso acontece, né? Na dação em garantia fiduciária de um automóvel, como acontece naquilo que todo mundo sabe, todo mundo chama de alienação fiduciária, ou seja, alguém quer comprar um automóvel, não tem dinheiro, a entidade financeira lhe empresta o dinheiro, ele compra o automóvel à vista, paga o preço, se torna dono dele e oferece e o dá em garantia fiduciária. E neste caso, especificamente, por disposição legal expressa e atualmente por disposição da própria lei civil, se porventura, né, o
mutuário, quer dizer, aquele que tomou dinheiro emprestado para comprar o bem, não pagar, não cumprir a obrigação devolvendo ao agente financeiro que a ele deve, então o que vai acontecer, né? Ele será caracterizado como, digamos, devedor em mora. E a partir da caracterização efetiva da mora, neste caso, que é de 3 dias em 2 vezes consecutivas, né? Então, o que vai acontecer efetivamente? Vai se traduzir numa inadimplência e o credor poderá exercitar o seu direito sem nenhum obstáculo a partir daí, porque ele tem já ocorreu a mora, foi caracterizada e também a inadimplência. Os 15 dias é concedido exclusivamente, no caso do imóvel, ao promitente comprador, porque o promitente vendedor, se criar obstáculo, pode o promitente comprador, no dia imediatamente subsequente, sem caracterização da mora, portanto, só pela mora legal, já propor uma ação de consignação em pagamento contra ele, ou de resolução do contrato, dependendo da circunstância, aí fica a critério do promitente comprador. Portanto, a mora por parte do credor não está sujeito à caracterização por ato do comprador. Se ele quiser fazer, ele pode, mas ele não é obrigado, né? Diriam os senhores, e na alienação fiduciária, então, é obrigatório? Sim. Sem isto, você não pode exercitar o seu direito. Uma outra questão, você compra um imóvel, né, também com dinheiro emprestado do próprio vendedor do imóvel, alienação fiduciária, por exemplo, é muito comum em dias atuais. Também o comprador, caso não pague o preço, né, o crédito que lhe foi concedido, também está sujeito a uma interpelação que se dá por intermédio do próprio registro de imóveis, não é? Ou por qualquer outro ato inequívoco, caracterizando a mora e, na sequência, o inadimplemento. Isso acontece também nos débitos garantidos por hipoteca, né? Minha Casa Minha Vida e outros tipos de contrato que envolvem aquisição de casa própria, também tem essa característica, né? Ou seja, o devedor hipotecário há de ser interpelado, né, para que a mora se materialize, para que a mora ocorra, né? E como não poderia ser diferente, certamente os senhores estão se perguntando aí, né, sobre o ponto de vista do direito material, então se caracteriza o atraso no cumprimento da obrigação e logo na sequência inadimplência, né, através da prática desses atos. Por que isso? Por uma razão muito simples e, ao mesmo tempo, complicada, né? É um paradoxo do direito. O direito é cheio de paradoxos, esse aqui é mais um. E o que isso quer dizer efetivamente? Para propor ação ou para responder por ela, nós temos de preencher um requisito do direito processual. E esse requisito que está previsto no direito processual civil tem como fundamento de existência a lei material civil. E a isto se dá o nome de legitimidade. Né? Só pode exercer o direito aquele que o titula, quer positivamente como credor, quer negativamente como devedor. Só o credor ou só o devedor é que poderão exercitar o seu direito decorrente da relação jurídica obrigacional, né? É a chamada legitimidade. O que é legitimidade, então? É a prova inequívoca de que há uma relação jurídica de direito material envolvendo as duas partes, né? Diriam os senhores, e se o promitente comprador, no caso do imóvel, ele não interpelar, ele não facultar ao promitente comprador um prazo para que ele purgue a mora, para que ele extirpe a mora, para que a mora resulte caracterizada. Ele não preenche, né, das condições específicas para propor ação.
Para propor ou contestar ação, além de ter legitimidade, é preciso ter interesse. E esse interesse está vinculado à violação da relação de direito material. Então, se amanhã ou depois você vai ingressar com ação de resolução, de rescisão de um contrato, alegando, né, é um compromisso de compra e venda, alegando que o prometente comprador não pagou o valor lhe devido, você precisa mostrar que você caracterizou a mora, porque senão você não cumpre um dos requisitos específicos, ou melhor dizendo, uma das condições específicas para propor uma ação de rescisão do contrato em relação a ele, né? Com responsabilidade civil ou sem, pouco importa, mas o ato em si não pode sequer ser proposto. O mesmo se diga do credor fiduciário, o mesmo se diga do credor hipotecário. Então, todos eles estão vinculados, não é, a esta exigência, muito embora saibamos, né, e já disse aos senhores, que a obrigação a termo, a obrigação com o prazo certo, tenha em princípio, tenha em tese, né, ou tenha através da regra geral, a caracterização da mora de imediato, nestes casos legais e especiais, é preciso que a mora seja caracterizada. Sem a caracterização da mora, né, nós não temos inadimplemento. Se nós não temos inadimplemento, nós não podemos exercitar o nosso direito e não podemos imputar ao devedor a responsabilidade civil advinda, portanto, desta situação aí devidamente caracterizada. Então, o inadimplemento da obrigação, ele é precedido sempre pela mora. Em alguns casos, a mora leva diretamente ao inadimplemento, a questão aí de apenas um dia de mora, por exemplo, ou às vezes até concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. E existem casos que a mora precisa ser caracterizada primeiro, para depois, então, encaminhar para o inadimplemento e, obviamente, para a aferição das consequências advindas do descumprimento da obrigação, né? E evidentemente aí suscitando todas as consequências, né? Os prejuízos, reparações, enfim, a aplicação das sanções que são próprias do negócio jurídico, porque neste caso estamos falando de uma relação jurídica obrigacional, portanto estamos falando de uma culpa pela mora e pela inadimplência decorrente de uma culpa contratual, seja um contrato escrito, ou seja ele verbal, mas sempre em decorrência de uma relação jurídica obrigacional decorrente de um contrato. Então, nós temos aí essa questão relativa, digamos, à caracterização da mora. Uma outra versão, né, desta relação jurídica em que nós encontramos a necessidade de praticar um ato no sentido de caracterizar efetivamente a mora, são naquelas obrigações que estão vinculadas à ocorrência e não exatamente tempo. Que diz-se, como assim? Né? Existem situações que são passíveis de serem previstas, mas nós não temos previsão exata da ocorrência ou do momento próprio da ocorrência. Né? Vamos imaginar o seguinte, o A vende para B a colheita de soja que ele realizará, digamos, na próxima colheita. Né? Ele acabou de fazer o plantio, vendeu já a produção, só que a produção, né, decorre da natureza. Quando é que efetivamente este produto estará próprio para a colheita? Vai depender de um fator estranho à vontade das partes, quer do vendedor, quer do comprador, ou seja, a natureza é que vai operar e vai dizer em última palavra quando é que esta coisa estará própria para o consumo. Né? Muito embora se possa estimar, né, uma determinada época, essas obrigações, elas não têm data certa. Por quê? Porque elas estão ligadas a uma ocorrência, e esta ocorrência não depende da vontade das partes, depende de um fator, não é?
diverso, de um fator diferente da vontade, de uma vontade natural, da própria mãe natureza, da natureza produzir esse resultado. Então, nesses casos, nós temos uma obrigação que não tem data certa para o cumprimento, tem uma data estimada, mas não tem uma data precisa, e quando, digamos, aquele vendedor desta coisa verificar que está próximo ou que está em vias de, não é, realizar efetivamente a colheita e, a partir daí, realizar o cumprimento da sua obrigação, o que ele pode fazer para resolver o impasse, né? Comunicar no credor, fala, credor, eu colhi aquilo que eu lhe devo, né? Onde quer que você entrega, ou onde quer que faça a entrega, digamos assim, ou quando você virá retirar, dependendo da tratativa entre eles. Então, ele está fazendo o quê? Ele está fixando uma data que antes não era fixada, porque estava vinculado a um acontecimento natural, a boa vontade na natureza, agora ele passa a fixar uma data. Se naquele momento, fixado naquela comunicação, né, ou o comprador não vier retirar, não mandar retirar, ou não indicar onde deva ser entregue, deva ser entregue a coisa, dependente daquilo que avançaram, a partir daquele momento nós temos mora, né, e neste caso especificamente por parte do credor, né, tá certo? Então cabe contra ele uma medida judicial para que o devedor se livre dos encargos do não cumprimento da obrigação, né? Por quê? Porque o obstáculo foi criado pelo credor, né? Então, neste caso também cabe a caracterização da mora, é o termo técnico utilizado para explicar esse tipo de comportamento preliminar, esse comportamento prévio, essa atitude prévia, esse exercício do direito de maneira ou de forma antecedente ou prévia, né, ou que vem antes, início litis, portanto, antes de enveredar por uma discussão de ordem jurídica, então se faculta, digamos, o cumprimento da obrigação, quer por parte do credor, quer por parte do devedor, para evitar, então, a caracterização da mora e, em alguns casos específicos, concomitante à caracterização idônea de implemento, ou então, se a caracterização da mora demandar um certo tempo, ao cabo dele também ocorrerá inadimplência, ou inadimplência, melhor falando, né? E a partir daí, então, aquele que tiver o seu direito violado, seja o credor, seja o devedor, poderá, evidentemente, poderá dar início à perseguição daquilo que é seu por direito e à imputação ao responsável pelo não cumprimento da obrigação, de tudo aquilo que decorre, né, do trato gerado entre eles, e se assim não for, das outras consequências baseadas no 186, 187, não é, da parte geral da lei civil. E depois, evidentemente, os senhores só querendo saber qual é a consequência efetiva, né? Basta que nós façamos uma leitura do artigo 927 e seguintes, que nós chegamos a essa conclusão. Nós faremos isso. Primeiro vamos ver a parte geral da mora e da inadimplência, e depois a efetiva consequência prevista no artigo 927 e seguintes da Lei Civil do Direito Material, portanto, né? Então, vamos tratar deste assunto, né, do inadimplemento das obrigações, conforme eu já mencionei, que tem início aí no artigo 389. Então, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos. Portanto, o não cumprimento da obrigação, né, é um ato ilícito, conforme já conversado nesta data, neste momento.
Então, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária. Atualização monetária é a nossa correção monetária, né? Segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado, né? Porque o exercício do direito no Brasil, né, feito juridicamente, né, não pode prescindir, não prescinde da presença do advogado. O advogado é essencial, né, à distribuição da justiça. Portanto, constitucionalmente, a sua atividade ela digamos, indispensável à distribuição da justiça, portanto, a participação junto ao Poder Judiciário. Ele é um profissional autônomo, como os senhores sabem, estão perseguindo, inclusive, essa atividade, né? É um profissional liberal, ele decide nas causas que pretende, né, defender, as que não interessam ou não quer, não é obrigado, evidentemente, mas sem ele as partes não podem falar em juízo, né? O advogado tem, então, esse direito, né? O direito de procurar em juízo, o direito de representar as partes em juízo, né? Sem o advogado, a parte não pode, a não ser em situações excepcionalíssimas, né? E hoje em dia praticamente todas afastadas, né? Então a presença do advogado é indispensável, né? Muito bem. Observando esse artigo 389, certamente os senhores estão se perguntando, o artigo 389, falando do inadimplemento da obrigação, se refere só ao devedor. E por que ele não se refere ao credor? Porque é fácil entender, né? Porque se for o credor a criar obstáculo, né, injustificável para que a obrigação venha a ser cumprida por parte do devedor, tudo aquilo que resultar de prejuízo, ou que for prejudicial, tendo o seu comportamento, tendo a sua atitude digamos, como precedente, né, é creditado, ou na verdade é debitado contra ele, ou seja, ele vai sofrer, digamos, se a coisa desvalorizar, ele sofre os efeitos. Se for moeda, ele evidentemente só tem o direito à correção, porque a correção é a própria coisa em si, não é um acessório, mas ele não tem direito a juros. Se existir multa recíproca, ele responde pela penalidade aumentada pela multa e assim sucessivamente, ou seja, todos os prejuízos serão suportados por ele que injustificadamente, injustamente impediu o cumprimento da obrigação por parte do devedor, e nada mais justo que ele arque com todos os prejuízos daí resultantes. Por quê? Porque a responsabilidade civil, neste caso, é dele, é de sua titularidade. Depois, na sequência, no artigo 390, nós temos aí, nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. Então, nas obrigações negativas, não é? A partir do momento que aquele que assumiu a obrigação de não fazer, a partir do momento que ele faz, então já está caracterizada a mora, e ato subsequente, ou no mesmo momento também, estará caracterizada a inadimplência, o descumprimento da obrigação, né? Quer por parte de um, quer por parte do outro, evidentemente. Aqui, no caso das obrigações negativas, melhor dizendo, é mais por parte mesmo do devedor, né? Depois, na sequência, o 391, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor, todos os bens do devedor. Não é só o bem objeto da relação jurídica obrigacional, mas tudo que ele tiver responde, não é,
pela obrigação por ele contraída e responde também pelas consequências da mora ou as consequências do inadimplemento, ou seja, o não cumprimento da obrigação, seja ela positiva, né, e as obrigações positivas se descumprem ou não se cumprem, deixando de fazer, e as obrigações negativas se descumprem fazendo aquilo que deveria se abster, que deveria não fazer, portanto, né? Muito bem, artigo 392, nos contratos benéficos, responde por simples culpa a contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei, né? Muito bem, então, nos contratos benéficos, por exemplo, na doação, não é? Nós temos aí subvenção, doação de bens, doação de valores, né? Nós temos um contrato benéfico, certo? Que beneficia só uma das partes. Nesse caso, responde por simples culpa o contratante, só por simples culpa, a quem o contrato aproveita, evidentemente, àquela outra parte, né? E por dolo a quem não favoreça. Então, a parte que é favorecida responde pelo descumprimento da obrigação em razão da culpa, e o que beneficia tão somente, né, em razão de dolo, da vontade livre e consciente em descumprir a obrigação. Nos contratos onerosos, que representam um universo muito mais contundente, muito maior, né, cada uma das partes, né, ela responde, então, pela culpa que teve. Às vezes acontece de nós encontrarmos culpa recíproca, se a obrigação resultou em mora e inadimplida, tendo culpa tanto um quanto a outra parte. Se isso acontecer, há uma compensação do limite da culpa de cada um deles, né? Mas isso não quer dizer que uma coisa exclua a outra. É possível haver aí um equilíbrio entre a negatividade do comportamento de um e a negatividade do comportamento do outro. Há um encontro de forças, neste caso negativas, neste caso, né? O artigo 393 dá uma outra, né, dá ainda uma outra informação a respeito desse assunto. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Ok? Então, ele pode se responsabilizar por isso? Pode. E aqui nós colocaríamos uma vírgula, se, portanto, condicionante, né? Se realmente o caso acontecido se traduzir num caso fortuito e não força maior. Claro que isso o legislador não precisaria escrever aqui, nós estamos dizendo aos senhores, né? E já falamos desse assunto hoje, informando que nem sempre algo que parece ser um caso fortuito e muitas vezes aquilo que parece, né, força maior, parece, mas também não é. Então é preciso que nós tenhamos isso presente. Então o devedor não responde, né, pelo descumprimento da obrigação se for em razão de caso fortuito e for em razão de força maior. Notem os senhores que o parágrafo único desse mesmo artigo esclarece o seguinte: o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, né? Evitar é força maior, né? Impedir, né? Então, nos dois casos, né, em razão do caso fortuito, em razão da força maior, não era possível impedir, não era possível evitar que acontecesse, então, neste caso, se traduz num caso fortuito, em algo não esperado, em algo não previsível, né? Então, nós temos nesses artigos 389 até 393,
as características gerais, né, as disposições gerais a respeito do inadimplemento das obrigações, né, que, como os senhores podem verificar, podem observar, do artigo 394 e seguintes, que o primeiro artigo, esse artigo 394, ele trata do fato precedente que leva ao descumprimento da obrigação, portanto, leva ao inadimplemento, que é representado pela mora. Mora automaticamente decorrente da obrigação, mora que necessita de caracterização através da prática de um ato antecedente, por um ato preliminar para caracterizar a mora e, por consequência, na sequência, então, o inadimplemento e, a partir daí, a responsabilidade civil advinda de tudo isto, o exercício do direito e assim sucessivamente, né? Então, vejam, senhores, o seguinte, que o artigo 394, ele dita a regra, ele diz qual é a regra geral, ressalvadas as exceções que já mencionamos, quando é que uma mora, um atraso no cumprimento da obrigação resulta caracterizado. Lembrem-se o que eu falei, regra geral. Regra geral é o que está no 394. Depois nós temos as exceções. Então está aqui. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então, no artigo 394, nós temos todos os requisitos necessários para nós aferirmos na regra geral, comumente, normalmente, né? Quando é que uma obrigação está em mora? E aí nós temos a obrigação com data certa, né? Com data certa para cumprimento, temos obrigações sujeitas, então, a uma ocorrência independente da vontade das partes, um acontecimento natural, decorrente da natureza, que já mencionamos, já conversamos como é que se caracteriza, neste caso, o termo para cumprimento da obrigação, para depois considerar a mora e para depois considerar a inadimplência. Também falamos da interferência de leis especiais, que determinam a prática de atos preliminares para caracterizar a mora e também, por consequência, ou a partir daí, a inadimplência, né? Então, aquela expressão que os senhores não gostam e que é aplicável quase sempre ao direito, né? Em direito quase tudo depende. Depende sempre de uma questão de ordem fática, de uma questão de ordem legal, enfim, depende de N fatores. Então, por isso que aquela resposta sempre irritante, não é? E que o leigo não gosta de ouvir, não é? Ela está presente no nosso cotidiano, né? Em direito, tudo depende. A mudança ou alteração, o enfoque de um fato, por exemplo, pode alterar todo o direito, ou até negar a sua existência, ou até impedir que ele exista. Então, quando nós respondemos aos senhores, muitas das vezes acontece, doutor, neste caso depende, né? E o aluno se irrita, né? Assim como o leigo em geral se irrita um pouco, diz, puxa, tudo que se pergunta, ele diz, depende das circunstâncias, sim. Então, os senhores vão aprendendo, né, a digerir esta expressão. Em direito, quase tudo depende. Dificilmente você tem algo, digamos assim, como se fosse matemático. É assim sempre. Isso não existe. A ciência, né, sobre a qual nós nos debruçamos, que nós nos permitimos estudar, que é também para a vida inteira, é bom que os senhores se conscientizem disto, não é?
Tchau.